O assunto de hoje é ansiedade. E aí, você é uma pessoa muito ansiosa? Será que a gente não está deixando a ansiedade dominar a nossa vida? Para a gente entender um pouco mais sobre isso, nós vamos ver sobre 5 versículos que nos mostram o que a Bíblia nos fala sobre ansiedade. Se você não me conhece, eu sou Matheus dos Passos e sem mais delongas, vamos pro vídeo. Mas antes disso, vamos entender então o que é ansiedade. A ansiedade, ela é uma reação normal do corpo quando em momentos de podem nos trazer tanto medo quanto preocupação. Então, por exemplo, quando nós precisamos fazer uma apresentação no serviço, por exemplo, no nosso trabalho, na nossa faculdade, é normal que nós tenhamos aqueles picos de ansiedade, a adrenalina vai no nosso corpo, a gente está naquele momento de entender o que a gente precisa fazer. Acontece também em momentos onde, por exemplo, pessoas são atacadas por animais, né? Então vem aquele animal grande e feroz na tua frente, o que tu vai fazer? Vai correr? Vai ficar? Enfim, é como se fosse um processo de defesa do corpo. Ao mesmo tempo, funciona como uma espécie de gás, uma espécie de gasolina que funciona para a gente fazer o que é preciso ser feito. A ansiedade, ela é um processo normal do corpo. Apesar disso, quando a gente pensa no que a Bíblia fala sobre ansiedade, a gente vê a ansiedade sendo tratada na Bíblia de uma forma ruim. E por que isso? Porque a ansiedade na Bíblia está muito mais ligada a quando essa ansiedade normal, ela começa a se transformar em uma coisa ruim, dominando a nossa existência. E eu não sei se você já foi dominado pela ansiedade, eu já fui. E, gente, é terrível demais. Mas vamos lá, o que a Bíblia diz sobre ansiedade? O primeiro versículo que a gente vai ler é 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, que nos diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. O apóstolo Pedro já começa falando que, primeiro, nós devemos lançar sobre Jesus a nossa ansiedade. E a ansiedade é uma coisa ruim, parece que Jesus não quer que a gente lance nele, é uma coisa ruim. Parece que Jesus quer que a gente ore para ele, orar é uma coisa boa, que a gente cante para ele, a adoração é uma coisa boa. Mas como assim Jesus quer que nós lancemos a nossa ansiedade, que é tão ruim, nele também? Nós servimos a um Deus tão maravilhoso que não quer só a oração e a adoração, mas quer também que nós tenhamos um relacionamento com Ele. E nesse relacionamento Ele quer que nós joguemos, lancemos a nossa ansiedade nele. E não porque Ele vai fazer alguma coisa, não porque é possível que Ele faça, não, mas porque Ele já tem cuidado de nós. Pense que o que Jesus tinha que fazer, Ele já fez. A coisa mais importante que Jesus tinha como missão nesse mundo, ele já fez, ele já morreu pelos nossos pecados, e isso tem que gerar credibilidade suficiente para a gente lançar sobre ele a nossa ansiedade. O segundo versículo que fala sobre ansiedade é Filipenses capítulo 4, versículo 6, que nos fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha só que conselho legal, não andem ansiosos. E parece que quando tu fala isso para alguém que é ansioso, a pessoa fica: mas eu não tinha pensado em não ficar ansioso, agora todos os meus problemas acabaram, né? Não é assim que acontece. Na verdade, a ansiedade, ela começa a virar normal pra gente. A gente se acostuma a estar ansioso o tempo todo. Mas a ansiedade é uma coisa que a Bíblia condena. E aí, ele continua dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas ele diz aqui, ó: mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Em Filipenses, o autor diz que Deus sabe que nós temos necessidades, mas que nós não podemos nos deixar dominar pela ansiedade, mas em tudo vencer a ansiedade através da oração. Depois ele continua dizendo: e a paz que excede todo o entendimento humano guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A oração é uma das maiores armas para a gente vencer a ansiedade. Tá ansioso? Ora, tenho certeza que Deus está escutando essa oração e vai falar com você sobre como você pode reverter essa situação. O terceiro versículo é Provérbios capítulo 12, versículo 25, que nos diz: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Acredito que não tem nada mais deprimente do que a ansiedade. Nós muitas vezes conseguimos ficar alegres, ficar felizes de alguma forma em momentos de dificuldade na nossa vida. Às vezes acontece alguma coisa no serviço e a gente tá nervoso de alguma forma, enfim. Mas a gente chega em casa, a gente começa a falar com a esposa e tal, e já vem aquele sorriso e é maravilhoso.
Mas parece que quando a gente tá com ansiedade, não importa. A gente fala com a nossa esposa, a gente fala com qualquer pessoa, a gente fica ansioso e a ansiedade ela come, ela consome a nossa vida inteira, parece. Não existe mais nada a não ser aquela preocupação, aquele medo que é gerado pela ansiedade. E aí, de novo, também há uma contrapartida, mas uma palavra bondosa o anima. Muitas vezes a ansiedade é gerada por alguma necessidade emocional da pessoa de ser aprovado ou de alguma coisa nesse sentido. E a gente precisa compreender as necessidades emocionais também da pessoa para que isso não cause ansiedade nela. Nós precisamos atuar como canais de Deus para tratar também a ansiedade dos nossos amigos e enfim. Lembre-se, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Com uma palavra nós podemos matar alguém, mas também podemos dar vida e vida com abundância para alguém. Então tome cuidado com o que você fala que você pode deixar uma pessoa muito ansiosa. Já aconteceu bastante comigo isso aí. O quarto versículo é Mateus capítulo 6, versículo 27, que nos diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Muitas vezes a nossa ansiedade são em coisas que nós não podemos mudar. E aí, pior que só deprimir o homem, ela também não vai fazer nada, não vai ajudar em nada essa ansiedade. E parece que é essa que a gente mais tem. Muitas vezes a gente não tem ansiedade em coisas que a gente consegue fazer, enfim, mas em situações que fogem do nosso controle, a nossa ansiedade é muito maior. Deus fala basicamente que nós temos que ter confiança em Jesus para entregar a Ele as situações que a gente não consegue fazer nada. Em momentos em que a tempestade está jogando o nosso barco de um lado para o outro, a gente só pode fazer esperar Jesus aparecer no meio dessa tempestade. A gente pode ir tentando remar para um lado, tentando remar para o outro, mas nada disso vai adiantar. A coisa que a gente precisa fazer é entender quando Jesus vai aparecer no meio dessa tempestade e aí chamar ele para o nosso barco, porque aí sim a ansiedade vai ser parada, porque ele vai dizer: acalma-te, vento, e aquieta-te, mar. E o quinto, que é um dos mais importantes, está lá em Apocalipse capítulo 21 e verso 4, que nos diz: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, e nem choro, nem dor, pois a antiga ordem e as antigas coisas já passaram. A ansiedade muitas vezes nos faz chorar, nos faz doer. Muitas vezes a ansiedade pode levar até a morte. Na minha vida, durante algum tempo, a ansiedade me levou a um lugar tão escuro que parece que a vida inteira não fazia sentido nenhum. A minha vida era só dor, só lágrimas, e a ansiedade me colocou lá e parece que a única coisa que poderia me salvar daquilo tudo era a morte. Mas graças a Deus, Deus chegou na minha vida mostrando os seus raios de luz, iluminando a minha escuridão, chegando para mim e dizendo: Mateus, joga em mim as tuas ansiedades, porque eu tenho cuidado de ti. Ele enxugou dos meus olhos as lágrimas e venceu por mim a morte. E se apresentou para mim de uma forma tão maravilhosa que eu só pude dizer: Jesus, muito obrigado por tudo isso que o Senhor tem feito. E é isso que Jesus quer fazer por cada um de vocês que está assistindo. Talvez você entrou nesse vídeo porque você tem ansiedade, você vive uma vida ansiosa, mas tenha certeza que Jesus pode, primeiro, tirar essa ansiedade de você. E segundo, Ele quer fazer isso, Ele quer ter um relacionamento contigo, Ele quer que você jogue sobre Ele as suas ansiedades. Tendo certeza que a coisa mais importante ele já fez, que é morrer por você. Mas ele não para por aí. Ele ainda nos dá presentes, ele ainda nos dá bem-estar, ainda nos dá alegria nessa vida e, principalmente, depois de tudo, nos dará o céu. Se você quer saber mais sobre isso, eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui no card, de um lado ou de outro aqui, que nos fala da lição, que nos fala a promessa da provisão, que fala bastante sobre ansiedade. E eu vou deixar aí na descrição do vídeo também um link de um livro muito legal que eu li há bastante tempo atrás, que tem por título Graça, do Max Lucado, e tem várias situações, assim, de algumas situações em que a ansiedade estava presente na vida daquela pessoa, e Jesus transformou tudo isso, enfim, é muito legal. Muito obrigado por ter assistido até aqui, e é isso, valeu, e tchau.